Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde, então, a todos. Vamos falar um pouquinho aqui do futuro, né? E aqui eu vou falar do futuro na expectativa de alguém que utiliza, né? de alguém que tem algumas preocupações, o que se espera do futuro, e espero aí bastante interação de vocês que estão participando, incluindo o próprio pessoal aí da iTrust, ou alguma outra pessoa que também tenha essa expectativa, vamos dizer assim, de futuro. Deixa eu só verificar aqui que me parece que minha câmera não está ativada para vocês, né? Ou está ativada, tá certo? Você precisa abrir a câmera, Salomão. Minha câmera está ativada, mas ela não tem, não me aparece aqui a opção da câmera. Deixa eu ver se tem. Gravar, disable video receiving. Deixa eu clicar aqui. Os participantes. Iniciar vídeo. Permitir. Pronto, agora sim. Agora eu acredito que esteja aparecendo aí a minha câmera e agora a apresentação. É isso então, pessoal. Bom, vamos lá. Fiquem à vontade, tá, para mandarem perguntas. Fiquem à vontade, coloquem no chat. Eu tenho certeza que o pessoal da organização vão passar. Então, vamos lá. O que a gente vai falar hoje um pouco? Além do futuro, vou dar algumas... um pouco aí da minha preocupação sobre e das expectativas. Para a gente iniciar, a gente está falando aqui de IAM na proteção de dados, né? Na proteção de dados no geral, né? Mas dado que está bastante em voga, nós estamos muito preocupados agora com proteção de dados pessoais, que acaba sendo uma nova preocupação que os gestores aí de segurança da informação, gestores de compliance, os DPOs, encarregados e outros nomes que se tem para essa função, ou para esse, a gente chama de escritório de privacidade, que são várias pessoas, ou comitê de privacidade, né, que vai ter tanto o próprio encarregado, quanto alguém de compliance, alguém de jurídico, as pessoas também de TI, né, dado que essa é uma tarefa multidisciplinar. Então, vamos falar no geral, qual que seria, então, a expectativa de futuro do EAM para a proteção de dados, trazendo, então, essa perspectiva. No Gartner, inclusive, isso aqui já foi falado ontem, né, sobre esse texto do Gartner, quando ele fala sobre o gerenciamento de acessos, né, na realidade, gerenciamento de identidade e acesso. É importante a gente ter, que são coisas diferentes, né, o que é identidade e o que é acesso. Vamos entrar um pouco nesse ponto, porque a partir de então, entendo eu que o futuro aí do IAM vai poder nos trazer isso de maneira muito mais clara, no sentido de gestão, governança, gerenciamento, né. Ele diz, então, que isso é uma disciplina que permite os indivíduos certos, né, ouvi isso já numa das apresentações, ainda que não tenha colocado o texto, mas foi falado sobre, que podem acessar os recursos certos, nos momentos certos e pelos motivos certos. Veja que aqui a gente tem que tratar, e algumas ferramentas de IAM fazem parte disso, outras fazem outra parte, e pode ser que já tenha algumas fazendo todas as partes, né, no sentido de identificar o indivíduo, identificar os recursos, e quando a gente fala de identificar o recurso, qual recurso ele pode acessar e também com quais permissões, né, ele pode acessar, em que momento, e o momento não necessariamente significa período do dia, né, o momento pode ser dentro de uma atividade, pode ser dentro de um contexto que diferencia o momento simplesmente da questão de horário, como a gente muitas vezes está acostumado a tratar. Falar em que momento pode acessar durante o horário comercial. Não é esse o momento que deve ser aí no futuro, que o momento pode ser quando eu estou dentro da empresa, o momento pode ser somente quando eu estou conectado no VPN, o momento pode ser só quando eu estiver usando determinado equipamento, ou quando eu estiver num outro contexto que possa ser identificado.
E a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. E pelos motivos certos. Por que eu estou acessando essa ferramenta? Dado que, dentro de algumas normatizações, por exemplo, a LGPD, agora precisa ter o motivo certo para acessar o dado. Então, se eu sou responsável por um processo, e esse processo tem uma obrigação legal, e nessa obrigação legal eu preciso acessar um dado, eu já tenho o motivo certo, né? Como que os IAMs poderiam identificar esse tipo de motivo? Será que eu teria como configurar que Salomão trabalha num processo determinado, nesse processo tem uma atividade, e essa atividade, quando estiver sendo executado, e quando chegar num ponto determinado dessa atividade, eu poderia ter acesso a determinado dado? E fora desse contexto de atividade, e fora desse marco de atividade, eu não poderia ter acesso? Portanto, ele me daria o acesso somente no momento correto, e pelo motivo correto, ou seja, a execução de um processo, que existe uma obrigação, e para essa obrigação precisaria ter acesso a esse dado. Inclusive, diferenciando, muitas vezes, se eu tenho acesso a visualizar esse dado, eu só teria acesso a esse dado, eu incluí-lo dentro de um arquivo, ainda que eu não consiga vê-lo. Então, veja que muitas vezes a gente pode falar, não, mas isso está mais relacionado ao próprio sistema do que ao IAM, né? Não seria o IAM que faria esse gerenciamento. E por que não? Se a gente está falando de gerenciamento de identidade e acesso, o tipo de acesso poderia, sim, num futuro próximo, ou talvez não tão próximo, me permitir ter um tipo de acesso específico, por exemplo, não me deixar ver algum tipo de dado em tela, ok? Mas como a gente está falando de futuro, hoje eu estou livre para usar a minha criatividade. Nesse mesmo item do Gartner, nesse texto do Gartner, ele diz que, então, essa gestão de identidade e acesso atende à missão crítica, e é uma missão crítica, assim, nas empresas, e cada vez mais, e isso tem que ser levado em consideração, principalmente na implantação, no gerenciamento e governança dessa ferramenta, e principalmente no futuro, para entender o quão crítico é essa missão dentro de determinado contexto, dentro de determinada identidade e dentro de determinado processo. Portanto, o processo estaria dentro de um contexto que é garantir o acesso apropriado. E quando a gente fala de acesso apropriado, e eu vou apresentar um pouco mais, talvez, IAMs com inteligência artificial, como é que ele entenderia esse acesso apropriado, não necessariamente aquele que nós vamos lá no sistema e configura checkbox, né, ou regras configuráveis, né, e não preditivas pelo sistema, e não machine learning, e não inteligência artificial. Será que o apropriado hoje é o mesmo que apropriado amanhã? E como é que a gente conseguiria, então, assegurar que o acesso apropriado aos recursos e ambientes estão sendo feitos de maneira a entender, a perceber o contexto, para que a gente cumpra a primeira parte dessa fala do Gartner, de indivíduo certo, recurso certo, momento certo, pelos motivos certos. O acesso apropriado tem que estar, então, intimamente ligado a essa parte anterior, né? E ainda diz que recursos em ambientes de tecnologia cada vez mais heterogêneos, portanto, a gente tem uma disparidade, uma diversidade grande de sistemas e ambientes, né? Para quem cuida aí de acessos e segurança de perímetro, a gente já sabe que não se fala mais em perímetro, né? Os perímetros foram derrubados, não tem mais como a gente colocar firewall de borda e achar que isso está protegendo o sistema, porque a nossa borda agora, quem sabe onde está, né? Então, isso com o objetivo de atender os requisitos de conformidade e requisitos de conformidade cada vez mais rigorosos. E não mais simplesmente por compliance interno, não mais simplesmente por compliance de políticas e atendimento a contrato, não mais só para atender uma imposição ou uma requisição de cliente,
E quando fala de conformidade, aqui a gente tem que entender no contexto amplo, que aqui pode ser conformidade contratual, conformidade de políticas internas da própria empresa, conformidade regulatória de cada setor, e dependendo da empresa, tem que atender a conformidade regulatória de vários regulamentos diferentes, ainda que tratando o mesmo tipo de dado, e ainda que dentro do mesmo processo, vários regulamentos precisam ser atentados no sentido de manter a sua conformidade, e eles estão, sim, cada vez mais rigorosos, haja vista a LGPD, que veio, né, não trazer novidade, mas trazer forma no tratamento de dados pessoais. Não trazer novidade, pode ser que eu esteja exagerando, mas se a gente buscar em outras fontes legais, e a gente já tem visto aí várias empresas sendo, inclusive, penalizadas por tratamento indevido de dados pessoais, e que a LGPD ela entra como coadjuvante e não como principal. Não é o ator principal, até porque ainda não estava vigente, e ainda hoje não pode ser também, porque ainda não está vigente as penalidades previstas na LGPD. Então, a LGPD ela pode ser usada como pano de fundo, mas não especificamente para a penalização. Muito bem falado pela doutora que apresentou ontem essa questão da LGPD. Okay? Então, é dentro deste cenário que a gente precisa começar a imaginar o IAM do futuro, ou o IAM no futuro da proteção dos dados, desde a ideação do que a gente precisa proteger, como que a gente quer proteger, qual é o meu ambiente, quais cenários eu estou propondo ou prevendo implantar o gerenciamento a partir desse IAM, muito bem colocado pelo Dino na sua apresentação. Nós não vamos fazer isso numa tacada só, né? Agora com o modelo Agile, né? Tudo no primeiro sprint, né? Nós vamos ter vários sprints definindo qual é o melhor ganho para o primeiro momento, qual é o risco maior que eu tenho que mitigar no primeiro momento, qual é a facilidade maior que eu tenho de integração no primeiro momento, para aí depois sim a gente ir avançando e aumentando então o nível de integração, o nível de maturidade e de governança da gestão então de identidades e acessos. Mas vamos avançar mais um slide aqui. Então vamos lá, futuro do IAM. Parece básico, tá? Mas eu preciso falar dessa parte que parece básico, porque, como diz o filósofo, o óbvio não é igual para todo mundo. Quando a gente fala aqui de identidade, a gente está falando em algo que diz respeito a quem ou o que é essa entidade que nós estamos gerenciando e que tem, portanto, uma conta válida nos sistemas ou qualquer outra coisa, né? Eu estou usando o sistema aqui como exemplo, porque pode ser qualquer outra coisa, que seja gerenciado o acesso através desse IAM, né, desse sistema de identidade, gestão de identidade e acessos, e como essa identidade será autenticada. Porque não basta ela ser identificada, né, e quando a gente passa lá pelas cadeiras, nas cátedras aí do conhecimento, vamos dizer assim, acadêmico de identidade e acesso, a gente fala que primeiro essa entidade, e que não é pessoa, tá? A pessoa era lá no passado. Essa entidade ou essa identidade, primeiro ela tem que ser identificada. Portanto, tem-se a identidade. Ela tem que ser percebida, conhecida. E ela precisa ser, portanto, autenticada para que não haja uma falsa utilização ou uma utilização indevida de uma identidade que não daquela própria entidade. Portanto, a autenticação, né, que como foi dito aí também, a validação positiva, né, inclusive ontem fiz uma pergunta e o Carlos muito bem respondeu, né, a questão de utilização de IAM para gerenciar identidades de clientes, fornecedores, de consumidores e de titulares de dados, que até então a gente não tinha essa preocupação, mas nesse futuro da utilização do IAM para proteção de dados pessoais ou de proteção de qualquer outro tipo de dado, visto que uma tecnologia ou uma funcionalidade usada para uma finalidade pode ser expandida, mas, ao meu ver, agora está mais premente a utilização para validar a identidade positiva de um titular, por exemplo. Então, essa entidade tem uma identidade
que ela precisa ser identificada no momento dessa utilização e precisa ser autenticada. E o que é essa autenticação? É a validação positiva, é como assegurar que essa identidade sendo utilizada representa efetivamente a entidade que se propõe. Hoje ainda há diversas falhas, inclusive nos sistemas de IAM, falha no sentido conceitual, porque se eu tenho uma senha no meu usuário e eu compartilho essa senha com alguém, esse sistema de identidade e acesso, portanto, não conseguiria identificar que tem outra pessoa usando a minha identidade e o meu acesso, portanto, autenticaria o outro se passando por mim, porque eu fiz, né, a besteira de compartilhar a senha. Percebe que isso é um problema e para esse futuro na proteção dos dados, nós precisaremos resolver, portanto, espera-se que os fabricantes, os fornecedores dessa ferramenta consigam nos dar opções, como já há, a duplo fator de autenticação. Acesso diz respeito a quais recursos, e não necessariamente apenas qual recurso no sentido de equipamento, mas qual recurso do sistema, qual recurso de dado, que tipo de dado ele pode vir, dentro de um cadastro, quais são os elementos do dado que pode ser visto, e aí então essa entidade já autenticada e validada vai receber autorização para ter acesso a essas porções de dados dentro de um sistema, usando determinado recurso dentro de um contexto específico. Veja que nem tudo isso que eu estou falando aqui é presente hoje de maneira efetiva em todos os sistemas de identidade e acesso. Há, então, que se esperar que isso ocorra, e principalmente de maneira, como também foi apresentado, simples aos usuários. Tanto ao usuário que vai utilizar o sistema, portanto, a identidade ou a entidade que foi autenticada, quanto também para os administradores. Gerenciamento, dado que a IAM é gerenciamento ou gestão de identidade e acesso, o gerenciamento, então, diz respeito a todo o processo, procedimento e regras definidas, parametrizadas, executadas, registradas e monitoradas. Agora, espera-se que num tratamento de dado, e como foi dito ali no slide anterior, cada vez mais rigoroso, que nós possamos ter tudo isso presentes dentro da própria ferramenta de gestão de acesso, de identidade e acesso, de forma que, inclusive, para que se cumpra o próximo ponto aqui, que é a governança, que fala que isso aqui diz respeito à integração da gestão de identidade e acesso, que é o gerenciamento, aos demais processos de governança da empresa, como, por exemplo, o risco corporativo. O que tem que ver o IAM com risco corporativo? Muita coisa. O que tem que ver o IAM com compliance? Bastante coisa e cada vez mais, com auditoria, com resposta a incidente. Então, veja que quando a gente tem todos esses elementos de gerenciamento dentro da própria ferramenta, gerenciados de maneira efetiva, simples, e como a gente vai ver um pouco mais adiante na minha fala, inclusive usando machine learning, inteligência artificial e outras tecnologias que estão aí emergindo para essa ferramenta, para esse processo, nós conseguimos, então, suprir melhor a parte de governança corporativa, o que traz ganhos efetivos para a empresa e ganhos efetivos para a segurança da informação, ou para a privacidade, tratamento de dados e regulamentos, etc., de comprovar que, como diz na própria LGPD também, que a governança de acessos ou a governança de tratamento de dados pessoais está alinhada com a governança corporativa nas suas demais dimensões, como eu coloquei aqui, risco corporativo, compliance, auditoria, resposta a incidente e assim por diante. Então, o que se espera no futuro do IAM é que nós consigamos ter todos esses processos gerenciados na ferramenta de maneira simples, e quando eu digo simples, eu não estou tirando a complexidade da coisa, eu estou tirando só a complicação, Nem tudo que é complexo deve ser complicado. Ele é complexo na sua essência, na sua ferramenta, na sua aplicação, interna do sistema, nas suas definições e parametrizações, isso sim é complexo,
no desenvolvimento e definições, mas é simples no uso, né? Porque, como o Dino bem falou também, e outros já falaram aqui nas apresentações, no passado, só para contextualizar, nós tínhamos uma máxima em segurança da informação, que a segurança da informação é proporcionalmente contrária à facilidade de uso. Isso não existe mais. As pessoas não aceitam mais. A nova geração, né, de profissionais que estão entrando no mercado, ou que já estão no mercado, não aceitam mais essa premissa de que segurança da informação é proporcionalmente diametral ou diferente do que se diz facilidade de uso. Eles querem a facilidade de uso e pronto. A questão da segurança da informação ela tem que estar embutida na facilidade do uso e não o contrário. Ok? Se tiver alguma dúvida, eu peço até que podem me interromper no meio para a gente falar, para a gente não perder o timing, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, crítica, discordância, fica à vontade. Eu até coloquei aqui um print do que o Dino apresentou, e eu tirei que o que era opcional, ou mesmo diferencial, né, passou a ser fundamental. Fundamental no sentido, inclusive, de fundamento, né, de fundamento mesmo, de necessário e é mesmo obrigatório. Eu coloquei obrigatório por obrigação legal ou regulatória, né? Ter agilidade, gerenciar o risco, segurança da informação, user experience, então, nem se fala, né? Isso aí era desejo, isso não era nem opcional, nem diferencial, esse era um desejo. Dentro de segurança da informação, até muito pouco tempo, o que a gente tinha a gente precisa proteger a informação. A gente precisa proteger o máximo possível todas as informações, inclusive da mesma forma, pela dificuldade que a gente tem nos usuários de fazer a classificação, por exemplo, da informação. Então, a gente agia de maneira a proteger no nível máximo, ainda que a informação não necessariamente requeresse aquele nível máximo de segurança. Então, pegando aqui o gancho do Dino, né, roubando aqui o seu slide, e agradeço por isso, dentro da agilidade que a gente espera no futuro do tratamento de dados, ou no tratamento de dados pessoais, principalmente, que está muito em voga agora, é que os dados de marketing possam ser gerenciados de maneira ágil no IAM. E isso, ontem eu fiz até aquela pergunta provocativa de como que a gente gerencia identidades que não necessariamente de usuário. Porque o meu consumidor, ele não é usuário do meu sistema, né? Ainda que ele se conecte no meu sistema, por exemplo, de e-commerce, eu não chamo ele de usuário. Alguém tem, dentro da tua área de usuários, dizer que o consumidor ou cliente que está no e-commerce, ele é considerado usuário? Normalmente ele é considerado exatamente com esse nome que a gente dá, ou cliente ou consumidor, né? Tendo ainda assim a diferenciação. Porque dependendo do tipo de empresa, a gente tem cliente atuando diretamente com a gente por um canal, mas o consumidor não, porque o cliente é quem compra, o consumidor é quem utiliza. Então, pegando aqui o meu exemplo aqui na empresa que eu estou de bebidas, nós não vendemos para consumidor final, nós vendemos para distribuidores, para supermercados, para bares, botecos, restaurantes, mas para o consumidor final não. Mas eu tenho contato com o consumidor? Tenho, através do saque, através das minhas ações de marketing, através de hot sites, de promoções, eu acabo tendo, de alguma forma, esse contato com o consumidor. Eu tenho também então contato com o cliente, que é quem compra de mim. Eu tenho um contrato com o meu pessoal de vendas, inclusive terceiros. Eu tenho contato com o pessoal de operações, tanto internos aqui do corporativo, quanto da revenda, quanto de fábrica, quanto dos CDs, o motorista que está lá no caminhão, tendo pouco recurso tecnológico. E como é que a gente entrega, através de um sistema de gestão de identidade e acesso, agilidade para atender todos esses públicos diferentes e que todos eles precisam ter, e agora, como eu coloquei aqui, obrigatoriamente, uma gestão muito mais efetiva por cumprimento de regulações e por gerenciamento de risco, que muitas vezes aqueles que menos parecem trazer risco para a empresa
por conta da sua atividade fim, ele acaba trazendo exposição negativa para a empresa. Quantas vezes a gente já não viu na mídia, tal empresa teve o sistema vazado, e você vai ver, o sistema nem era com dados reais, eram dados fictícios. Eram dados ali somente para teste. Mas dado que alguém teve acesso a esse dado, não importa. Depois, como é que a gente consegue impactar novamente todas as pessoas que tiveram acesso a essa fake news, né, como também está na moda, que na realidade não foi bem uma fake news no sentido maldoso, mas no sentido de inverdade, porque não se aprofundou de fato o fato para dizer se houve ou não um vazamento de dados reais e que não eram dados fictícios, por exemplo, colocado numa base de teste, que, portanto, teria menos segurança do que a base real, né, a operacional. Então, às vezes, a falta de agilidade faz com que, imagina, inclusive agora com esse mundo agile, cheio de esteiras para tudo, e que tem que aprender rápido e errar rápido e consertar rápido e numa velocidade cada vez maior, mas dizem que erre pequeno e corrija rápido para poder ir crescendo e ganhando dimensão. Mas um erro pequeno pode expor a empresa. E por essa falta de agilidade, muitas vezes, abre-se mais acesso do que o necessário. Essa agilidade, então, traz essa urgência de atender esses novos cenários de conceder e revogar acesso rapidamente, inclusive baseado em comportamento, cenário e contexto. Dentro da parte do compliance, então, nem se fala, né? Porque agora que há que se cumprir regulamento tanto nacional, e quando eu estou falando regulamento nacional, não é só por conta da LGPD, porque a gente já tinha que cumprir o Código de Defesa do Consumidor, já tinha que se cumprir o Estatuto de Criança e Adolescente, já tinha que cumprir o Estatuto do Idoso, as regras da CVM, da SUSEP e etc. Já tínhamos que cumprir tudo isso. Dado que isso estava muito disperso, o consumidor ou o titular do dado não conseguia ainda requerer os seus direitos. Por isso que eu digo que a LGPD não trouxe muita novidade. Novidade no campo teórico do direito, mas ela trouxe muita novidade no campo de exposição do direito para o titular. Porque agora basta ler a LGPD, e que não é complexa e não é complicada a sua leitura, ainda que requer algum conhecimento ali de alguns termos, etc., mas aguardamos a NPD, assim como outras instituições, ou mesmo pessoas que já estão fazendo, simplificando o conceito para que todo mundo possa entender. E essa questão do compliance vai subir muito mais, vai se tornar muito mais necessário o cumprimento, e a ferramenta de IAM se faz mais ainda necessário por conta do risco que cresce cada vez mais, principalmente de exposição. E falando em risco, é exatamente o próximo ponto que o Dino trouxe, né? E o risco, muitas vezes, expõe diretamente o presidente da empresa, um conselho. Lá no IBGC, tem lá um documento bastante interessante que eu aconselho a leitura, que é a responsabilidade dos conselhos de administração no tema referente à cibersegurança. Portanto, o risco aqui, a gente não fala mais no risco de perder um dado, não é mais simplesmente no risco de ter um vazamento. A gente fala no risco de tratamento indevido do dado. E essa é outra falácia que muita gente traz para os regulamentos aí de tratamento de dados pessoais, que, se vazar o dado, multa de 50 milhões. Não é nem verdade uma coisa, nem verdade outra, né? Porque o vazar dado é inerente a um risco, e risco a gente não escolhe, ou melhor, incidente, né? Incidente a gente não escolhe. Eu posso ter feito tudo que estava ao meu alcance e ainda assim acontecer um incidente, né, porque não existe segurança 100%. Já a utilização indevida do dado, né, isso sim pode ser tido como algo feito de maneira deliberada. E se não conseguimos, então, gerenciar os acessos e as autorizações de acesso de acordo com o contexto, né, tudo isso que a gente já falou, o risco de utilização indevida com desvio de finalidade, puxando de novo a LGPD, aumenta o risco de exposição da empresa. Tudo isso, é claro, que se consegue com segurança, né? E eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui sobre a LGPD, de algumas falácias, fazendo uma correlação com isso, tá?
Então, tem segurança da informação, tem a gestão de risco e compliance, segurança empresarial. Por quê? Porque o IAM também ele pode me gerenciar o acesso a uma catraca, um acesso a um elevador, um acesso a outras ferramentas que hoje já estão dentro desse universo digitalizado de IoT, né, de internet das coisas, e que eu poderia, então, no IAM, identificar quem poderia ou não usar um determinado elevador, por exemplo, ou entrar numa determinada sala, por exemplo, através do contexto e de momentos, né, a elevar o nível de segurança também desses ambientes, que a gente vê que não tem nada a ver com tecnologia no sentido de tecnologia da informação, TI. Okay? E, aproveitando de novo aqui, a questão da user experience. Por quê? Hoje a gente tem uma complexidade muito grande de números de colaboradores, números de sistema, números de ambientes que eu posso acessar o mesmo sistema, estando dentro da rede, estando fora na rede na VPN, estando fora da rede, fora da VPN, estando no celular, estando no notebook, podendo usar um virtual desktop. Portanto, eu tenho utilizações diversas do mesmo sistema e muitas vezes, dependendo de onde eu estou, pode ser que mude a configuração do meu acesso, e é isso que a gente espera que aconteça para esse futuro da proteção de dados apoiado pelo IAM, porque dependendo do contexto, o risco é maior ou menor. Então, dependendo do contexto, eu posso reduzir o nível de acesso ou aumentar o nível de acesso. Inclusive, como a gente vai ver também, baseado em comportamento e não simplesmente no contexto de localização. E, além disso, os usuários não suportam mais usar várias senhas. Eles não suportam mais ter uma senha para cada sistema. Ter que trocar de senha a cada 30 dias com aquela senha de 14 dígitos. E aí, quando a gente fala de determinados usuários, ele ainda tem que ter uma senha diferente para o outro sistema, porque se eu uso a mesma senha em vários sistemas, e normalmente se usa a mesma senha que usa também para o Facebook, para o LinkedIn e para outras coisas pessoais, a gente acaba expondo a empresa a riscos. Como que o IAM vai nos ajudar nesse sentido de não permitir ou de permitir de maneira segura a utilização dessas diversas formas, né, que eu vou falar daqui a pouco, de autenticação e identificação dessas entidades, né, que a gente chama aqui de identidade. Ok? Vamos lá, então. A gente está falando de múltiplas entidades. E veja que quando a gente fala de múltiplas entidades, entidade é aquilo que nos traz uma identidade, tá? Quem é essa entidade? O que é essa entidade? Em que dimensão está essa entidade? Porque até muito pouco tempo a gente falava de usuário. Quem é essa entidade? É algum usuário. Ele pode ser um usuário da própria empresa, pode ser um usuário terceiro, mas ele é sempre um usuário. Será que é assim hoje ainda? Ainda que seja usuário, quando a gente fala de um usuário de sistema, que tem lá para subir o banco de dados, ou um sistema do Windows, isso é comparado a um usuário gente? Ou ele já deveria ter uma comparação com outro tipo de usuário? Será que ainda a gente precisa ter o IAM e o PAN? Dado que é uma identidade, não deixa de ser uma identidade, por que eu tenho que ter custo com duas ferramentas? Eu teria, então, que gerenciar duas ferramentas, sendo que o usuário de sistema só é mais uma identidade, que é uma identidade que não de gente, mas sim de um sistema, portanto está em outra dimensão, que ele tem papel específico e tem atribuições específicas dentro de um contexto específico. Não poderia já tudo isso estar previsto na gestão de identidade e acesso, dado que é só mais uma identidade? Então aqui a gente tem entidade gente, mas a gente também tem entidade equipamento, com essa multiplicidade de equipamentos IoTs, e que dizem, né, que com o 5G isso vai se multiplicar exponencialmente. E nós temos ainda entidades virtuais, e aqui o virtual, eu nem estou falando de usuário de sistema, eu estou falando da Siri, que pode se conectar a um sistema, por exemplo, eu estou falando da Alexa, do Google, da Aura, da Vivo, da Lu, da Magazine Luiza, do Bia, que é do Banco Bradesco, e de tantos outros agentes virtuais que estão sendo desenvolvidos. Como é que esse agente virtual, que até pouco tempo a gente chamava de robô, né, mas não é mais robô, é outra coisa.
É uma entidade virtual que trabalha com machine learning, inteligência artificial, portanto, não é mais aquele robô que executa um script que nós definimos. Ele já tem a capacidade de, através de acesso a sistemas e entendendo o contexto, ele trazer respostas diferenciadas. A quais sistemas que essa entidade virtual, então, poderia ter o acesso e que nível de acesso para responder a quem, dependendo quem pergunta. Então, imaginemos, então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Lu, da Magazine Luiza, que inclusive já foi assediada, né? É isso, para ver o tanto que a gente não pode mais falar simplesmente um robô. Lu está atendendo o Salomão como cliente. Identificado o Salomão como cliente, que sistemas Lu poderia ter acesso, dado que está dentro desse contexto? Poderia ter acesso ao cadastro de fornecedores, por exemplo, a notas fiscais de recebimento, para saber se chegou uma entrega para a própria loja ou para um CD? Poderia ter acesso à movimentação de mercadorias ou deveria ter acesso somente ao meu cadastro, às minhas compras e algum contexto que tenha a ver com o consumidor? Percebamos, então, que o IAM conseguiria, dentro de um contexto determinado e definido e muitas vezes aprendido pelo próprio, pela própria entidade virtual, permitir ou não permitir acesso, porque Salomão poderia estar tentando enganar Lu para pegar informações de sistema que não tem nada a ver com o cliente Salomão. Portanto, o IAM poderia entender o contexto que é atendimento a clientes e bloquear os acessos a outros ambientes e outros contextos que não necessariamente aqueles atendidos pela Lu para atender o Salomão. A mesma coisa quando a gente fala de IoT. Se eu tenho uma gôndola inteligente de uma determinada empresa e conforme vai saindo os produtos dessa gôndola, esse equipamento teria a possibilidade de mandar um alerta para o CD ou mesmo para o almoxarifado local, que é para repor a gôndola, e quando esse equipamento, junto com o sistema do almoxarifado local de um supermercado, por exemplo, percebe que o nível de estoque local está esvaziando, e ele já tem ali, então, uma predição, né, uma projeção de venda, ele pode pedir, então, o reabastecimento do CD. E da mesma forma, o abastecimento do CD, quando percebe que isso está diminuindo e que determinada loja está vendendo mais do que uma outra, ele pode redirecionar, inclusive já abrir um pedido de compras para entrega dentro de um período determinado. Isso tudo sendo feito por IoTs ou por equipamentos ou por sistemas de maneira autônoma. Como é que o IAM poderia fazer com que esse contexto todo estivesse sendo percebido, monitorado no sentido de não permitir acesso indevido? Aí a gente fala também de, além de múltiplas entidades, de multicanalidade. Se a gente não tem mais barreira de perímetro, por que a gente está levantando barreira de canais de atendimento, por exemplo, para gestão de acesso? Por que eu sempre tenho que ligar para o Service Desk quando eu preciso de um acesso? E isso foi falado já em outra apresentação. Às vezes, pela dificuldade de se conseguir um acesso, as pessoas acabam criando um jeitinho de compartilhar senha, de ter um acesso a um serviço com a conta do administrador, porque demora muito para pedir uma conta de serviço. Então, eu começo o serviço rodando com a conta do administrador mesmo. Será que isso deveria ser permitido? E será que o IAM poderia perceber que o contexto mudou e não permitir? Então, essa multicanalidade é ajudar a experiência do usuário. Eu coloquei aqui como jornada do IAM. Do mesmo jeito que a gente tem a jornada de experiência do consumidor, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é o Omnichannel, que não é mais o multicanal, que é outra coisa, essa jornada do usuário no IAM também não deveria ser tratado dessa mesma forma, de maneira que o ciclo de vida da identidade, e essa identidade pode ter várias contas e vários acessos, porque a gente fala do ciclo de vida da identidade, não da conta, e não da permissão, ou seja, do acesso concedido. Não teria também que ter uma multicanalidade, como a gente vai ver? E como que o IAM, então, poderia perceber
entender por meio de machine learning, inteligência artificial, comportamentos, porque nem tudo precisa ser definido, né? A gente já sabe que as tecnologias já permitem, e em alguns casos já existe, tá? IAM que faz isso, que se autodefine as permissões de acesso baseado em comportamentos de semelhantes ou da própria entidade. O que eu quero dizer? Salomão foi contratado para trabalhar numa central de atendimento onde tem 200 atendentes, e eu fui colocado numa célula onde tem 30 atendentes. O IAM já sabe que os 30 atendentes daquela célula têm de acesso. Precisaria alguém ir lá e definir o que o Salomão precisa? Ou basta me jogar dentro dessa célula que o sistema já me concederia esses acessos baseado no comportamento dos outros? Certo? Isso seria baseado no comportamento. Então, inteligência artificial, machine learning, o que mais vem por aí? E aí aqui eu criei um contexto didático, tá? Eu não sei nem se existem esse conceito, e eu acredito que não. Porque até pouco tempo nós tínhamos lá o Unique Sign, ou seja, eu só tenho uma conta. Até porque era muito rudimentar, eu entrava na empresa, acessava um sistema e pronto, dali eu tinha acesso ao que eu precisava e estava tudo resolvido. Portanto, quase que não se precisava ter um sistema de gestão de identidade e acesso, a não ser para criar a conta quando chega e revoga a conta quando vai embora, para não deixar a conta ativa, como já aconteceu, e isso tem gerado grandes problemas no mercado. Multi-signing, ou seja, eu tenho vários sistemas, né, como bem colocado aqui, com vários equipamentos e localidades diferentes, e eu tenho que ter um usuário para cada coisa, ou eu tenho que me autenticar de formas diferentes, dependendo do ambiente que eu estou e da tecnologia que eu estou utilizando. Como é que a gente consegue entender isso num futuro próximo para atender essa proteção de dados que cada vez mais exigente? Depois a gente tem um single sign. Aqui era uma conta, eu tinha que guardar várias senhas. Aqui não, a gente conseguiu, né, com single sign-on, eu pego vários equipamentos, sistemas e mesmo ambientes, e eu consigo fazer, através de um CASB ou de algum broker de acesso, autenticar tudo ao mesmo tempo ou usando a mesma identidade, né? Ainda que a senha seja única ou a biometria seja única e sirva para tudo. Mas será esse o futuro? Ou será que a gente já poderia também chegar no OmniSign? Então, eu posso me autenticar por biometria, onde eu tiver biometria de fingerprint, onde eu tiver biometria facial, eu posso usar a biometria facial. Se eu tiver um wearable e eu estiver usando esse wearable, ele consegue me identificar, seja, por exemplo, um óculos que lê a minha íris e já passa esse sinal para o IAM e eu estou autenticado sem precisar fazer nada? Será que dependendo do equipamento que eu estou, e dado que eu posso colocar ali uma biometria ou facial ou fingerprint no próprio equipamento, ou mesmo uma senha, ele já poderia também me autenticar? Dado que eu estou autenticado no equipamento, esse equipamento é meu, portanto eu me autentiquei nele, dado que ele é protegido? Ou eu continuo usando usuário e senha em determinado sistema e ambiente? Ou eu posso usar um robô que me autentique, por exemplo, usando, como tem muita gente usando aí o WhatsApp? Então, em que momento eu posso usar, que tipo de autenticação? E eu não preciso ter uma autenticação. Aí a gente foge do single sign-on e eu vou para o OmniSign, que seria eu me autentico de várias formas diferentes. E quando tiver um desafio, inclusive, é o que a gente fala de múltiplo fator de autenticação, segundo fator de autenticação, pode ser que aqui eu me autentique com usuário e senha, e dependendo do contexto, o próprio sistema entenda, isso está estranho, eu vou pedir para ele uma biometria, e sabendo que nesse computador tem leitura de fingerprint, ele me pede o fingerprint. Quando ele me pede aqui no celular, e ele, dependendo do contexto e do comportamento, ele entender que pode ter algo errado, e isso, para isso que serve inteligência artificial, ele poderia falar, ó, se posicione na frente da câmera que eu vou fazer a leitura de biometria facial ou mesmo de íris. É claro que os celulares precisarão estar compatíveis com isso. Mas percebamos, então, que nós saímos de um contexto simples para um complicado, para um que é só complexo, para outro que eu não sei nem que nome dá ainda. Mas veja que
o futuro do IAM para proteção de dados deveria, então, levar em consideração essa multiplicidade de fatores de autenticação, identificação e autorização daquela entidade que está pedindo acesso ao sistema, de maneira composta, sem que necessariamente eu precisa definir quando eu vou usar o quê, porque ele vai usar exatamente o que o cenário permite. Ok? Estamos falando aqui, então, de futurologia, como eu falei. Eu gostei do tema que me deram, porque eu fico livre para usar a minha criatividade e imaginação. Trazendo um pouco, a gente tem ainda quanto tempo? Se eu não me engano, 10 minutos? Se puder me atualizar, só para ver como eu vou aqui. 14 minutos. Oi? 14 minutos. Ok, então vai dar tempo suficiente, obrigado. E trazendo então para esse contexto que a gente vem falando, inclusive nesse próprio IAM Summit, de LGPD, tratamento de dados, eu estou usando aqui como pano de fundo, tá? Primeiro, trazendo vamos dizer assim, uma inquietude que eu tenho quando as pessoas falam, LGPD é para tratamento de dados. Só é para tratamento de dados o nome LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O objeto da lei não é este, tá? O objeto da lei é esse que está aqui, ó. Ele dispõe sobre tratamento de dados pessoais, portanto, está tratando deste tema com objetivo. O objetivo está lá no primeiro artigo da lei. O objetivo é proteger o direito fundamental de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Em nenhum momento aqui está falando que é proteção de dado. Ele fala que dispõe sobre o tratamento de dado e não sobre a proteção do dado. Proteção de dado é meio para que se atinja tanto o que está sendo disposto aqui quanto o objetivo da lei, mas não é fim. A gente não pode tomar o fim ou tomar o meio pelo fim, senão, como a minha avó diria, a gente mete os pés pela mão, a gente coloca a carroça na frente do boi. E aí a gente para de entender o contexto, que é o que a gente acabou de falar aqui do IAM, de entender o contexto para aí sim fazer o tratamento do dado da maneira adequada, né? E o que dispõe lá no meio da lei, que é o que é necessário para que se alcance esse objetivo que está na lei, e que lá fala de tratamento de dados e outras coisas, né? Governança de dados, segurança de dados e proteção do titular. Lá no site do Ministério da Justiça, tem essa fala, que a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei sobre proteção de dados, o que não é verdade, que permite que o cidadão tenha controle de como suas informações são utilizadas por organizações. Isso aqui é um mito, né? Como a gente fala, é utopia, né? Porque isso aqui não dá o controle para o cidadão, isso dá a responsabilidade para a empresa, para que ela permita minimamente um controle, né? Um doutor português, num curso que eu fiz de Direito Digital, ele falou que isso aqui se chama utopia, assim como a utopia do consentimento. Então, a lei não permite que ele tenha controle, ela propõe que ele tenha o controle, mas quem permite que ele tenha ou não controle somos nós, os controladores, né, principalmente, e os operadores em nome do controlador. E veja que aí ele põe que a lei tem por objetivo estabelecer padrões mínimos a serem seguidos quando ocorrer o uso de dado pessoal com limitação. Então, esse não é o objetivo, esse é o meio. Isso aqui ele definiu regras para que o meio proporcione o fim, que é o que a gente acabou de ver aqui, que é o proteger o direito fundamental de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Muito bem colocado pela advogada que falou ontem sobre a questão de fake news. Fake news tem tudo a ver com a segunda parte que fala aqui de livre desenvolvimento de personalidade da pessoa natural. Lembra que ela falou que quando ela senta na frente do Netflix, ela já quer que venha aquilo que faz parte do perfil dela dos filmes. Se esse algoritmo for desvirtuado e começar a trazer coisas tendenciosas, prejudica esse livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso tem tudo a ver com proteção de dados, mas não tem a ver com segurança da informação. É só essa a provocação que eu faço para quem está tratando LGPD, para quem vai colocar IAM dentro dos requisitos, né, que são os requisitos técnicos ou administrativos, para que se cumpra os requisitos de segurança para tratamento de dados adequados e necessários
para cumprir a finalidade, e aí assim se cumpra o objetivo da LGPD, que pensem nesse cenário, porque senão a gente acaba colocando o IAM para proteger tudo, porque a LGPD diz que tem que proteger o dado, quando na realidade é para proteger outra coisa. Somente uma provocação. Para embasar esse futuro do IAM, e por que eu coloquei daquela forma de contextualização, na LGPD, ele diz que lá no artigo 6º, que as atividades têm que observar alguns princípios. Eu pincelei alguns só para trazer para esse contexto, que é, por exemplo, segurança. Utilização de medidas técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado. O acesso, quem é que cuida? IAM. Ele não está dizendo acesso não autorizado num cenário específico, ele está falando no contexto de tratamento de dado. Então, não basta eu proteger o dado, no sentido de segurança da informação, eu tenho que proteger o dado no contexto. Então, é assim, não é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Agora tem que ter a contextualização, porque o seu tratamento de dado muda de acordo com o ciclo de vida do processo e com o ciclo de vida do dado, a base legal muda também, porque mudou o contexto, né? E lembra que o motivo certo que Gartner falou poderia estar atrelado aqui. Então, acesso não autorizado dentro do contexto. E não simplesmente, Salomão trabalha no RH, então ele tem acesso ao dado dos funcionários. Será que isso é verdade? Ou será que eu teria que ter acesso somente dentro de um processo definido? Porque naquele processo, se eu estou fazendo folha de pagamento, eu teria acesso à folha. Se eu não estou fazendo folha de pagamento, pode ser que eu não tivesse acesso a algumas coisas dessa folha de pagamento. E se eu trabalho com folha de pagamento, talvez eu não devesse ter acesso à parte que trata de benefícios. E dentro desse contexto, o IAM poderia ajudar, né, nessa aplicação futura de tratamento de dados, entendendo essa contextualização a partir do uso e usando a inteligência artificial. E dentro daquilo que eu falei, que nem tudo precisa ser definido, que ele se autodefine baseado em inteligência artificial e machine learning. A LGBT também fala de prevenção, são as medidas, né, necessárias para prevenir a ocorrência de danos em virtude de tratamento de dados. É dano a quê? Tem gente que interpreta isso aqui dano ao dado. A LGPD não protege o dado, a LGPD protege o titular, a sua liberdade, a sua privacidade, né, e o seu livre desenvolvimento da personalidade. Então, aqui é dano ao titular em virtude de tratamento de dado pessoal, ou seja, desvio de finalidade, utilização abusiva, utilização sem ter uma base legal. Tudo isso aqui poderia estar dentro de um contexto gerenciado pelo IAM. E responsabilização e prestação de conta, que eu trouxe aqui, porque o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da LGPD. Lembra que eu coloquei a parte de governança lá no segundo slide, porque a governança é que nos faz trazer esse contexto de responsabilização e prestação de contas, porque isso faz parte de governança corporativa. Inclusive, isso aqui é um dos preceitos fundamentais lá do IBGC, né, que é de governança corporativa. Responsabilização e prestação de contas. Se eu não tenho o IAM que consiga me prover evidências para eu comprovar que as medidas são eficazes e capazes de comprovar essa observância, né, do cumprimento, então talvez esse IAM ele precisa ser modificado ou ele vai ter que ser complementado com outra tecnologia, né? Então percebamos aqui o que se espera, ou eu espero, do IAM para a proteção de dados um pouco mais adiante. Ainda lá no artigo 46, fala que os agentes de tratamento, né, controlador e operador, precisam proteger os dados pessoais de acesso não autorizado. De novo, trazendo essa base, e é base mesmo porque é pilar de segurança da informação, a gestão de acesso. E muita gente, né, muitas empresas investem muito no telhado, deixando o alicerce desprotegido, né? Depois que eu já dei acesso indevido, para ter um incidente, um vazamento, um desvio de finalidade, uma utilização indevida, etc., é muito mais fácil do que se eu tivesse protegido ali na concessão do acesso, ou seja, identifica aquela entidade, autentica aquela entidade de maneira assertiva e entrega somente o acesso necessário dentro de determinado contexto. Portanto, o vazamento de dados seria vazamento de dados muito pequenos, porque
não se teria acesso a todo o dado. No artigo 49, ainda fala que os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender os requisitos de segurança. Segurança começa com a gestão de acesso, senão não adianta eu ficar criando bolha para proteger aquilo que eu já liberei. Padrões de boas práticas, utilização do IAM e contextualizando e tendo evidências e tendo uma boa gestão e incluindo isso dentro da governança corporativa é boa prática. Eu ainda falei governança e aos princípios gerais previstos nesta lei, a LGPD, e demais normas, como eu falei, a LGPD, ela não é fim. A LGPD, ela simplesmente juntou uma série de outras regulamentações, tanto que base legal da LGPD não existe por si só. Quando eu digo que eu estou tratando dado pelo consentimento, eu preciso então dizer, cadê o consentimento? Quando foi dado? Para qual finalidade? Ele sabia exatamente por quê? Foi realmente livre e informado? Quando eu digo que é para uma obrigação legal, falar qual obrigação legal? Percebe que a base legal da LGPD não serve para nada, a não ser para direcionar para a base real, que seria ou o consentimento que está fora da lei, ou a base legal, que poderia ser atendimento da CLT, da NR17, poderia ser para atender o E-Social, poderia ser para qualquer coisa, mas não é simplesmente dizer a base legal. Então, quando fala de outras normas, também a gente tem que atender o Marco Civil da Internet, o Código Civil, o Direito do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as regulamentações da CVM, da SUSEP, do Bacen e assim por diante. Tá? Então, se conseguíssemos, né, e esperamos que isso não seja muito longe, um IAM que consiga contextualizar, inclusive, a empresa, e nesse mesmo tempo ele já conseguir prever, por exemplo, a matriz SOD, que foi falado aí na palestra anterior, SOD baseado na atividade sendo executada por um usuário que está numa determinada área, fazendo um determinado processo e que ele não deveria ter acesso a determinado dado por uma regulamentação, dado que aquele processo não requer aquele dado. Portanto, atender nas normas e regulamentações. Dado que meu tempo está esgotando ou esgotado, era isso que eu tinha para trazer para a gente, né? Trazendo um pouco dessa futurologia imaginativa minha, e fazendo já uma correlação com um tema que está muito em voga e que traz também essa preocupação de como os sistemas de identidade e acesso poderão, então, nos auxiliar. Obrigado, fico à disposição, então, para algum questionamento ou dúvida ou contribuição. Obrigado.